Como surgiu a cidade de Cabreúva? Quem foram os primeiros a vir para cá? De onde eles vieram? Quando? Por quê? Como eles viviam? Será que mudou muita coisa? Quem deu o nome para a cidade? Será que tinha muita cabra e muita uva? Aí eles juntaram e formou Cabreúva? Vem comigo para conhecer essa história, a história da nossa cidade, Cabreúva. Antes de começar a desvendar a história de Cabreúva, vamos primeiro entender o que é uma cidade e onde a nossa cidade está localizada. O que seria município? Você sabe o que é uma cidade? E município? Será que são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Veja essa foto aqui de Cabreúva. Percebe que nessa parte aqui tem bastante construções? Tem várias casas, tem ruas asfaltadas, tem escola, vários comércios. Já nessa parte aqui, mais no fundo, tem muito pasto, tem muito verde, olha. São áreas extensas de verde. Provavelmente deve ter criação de animais e plantações também. Essa é a parte urbana e essa é a parte rural, você lembra? É que eu posso chamar tudo isso aqui de cidade ou o nome é município? Isso aqui tudinho, tanto a área rural quanto a área urbana, é chamado de município. Só que a gente tem o hábito de chamar tudo de cidade, e não é tudo cidade. Tem uma diferença, eu vou te explicar. A área rural do município é a área que normalmente fica mais externa. Ela fica mais distante dos grandes centros. É onde ficam os sítios, as fazendas, as criações de animais e plantações, por exemplo. E aqui no meio do município fica a área urbana, ou cidade. Então, o que é uma cidade? Cidade é exatamente a mesma coisa do que a parte urbana. A área urbana também pode ser chamada de cidade. Essa parte mais verde é a parte rural e ela não pode ser chamada de cidade. Ela é só a parte rural mesmo. As duas partes juntas, rural e urbana, fazem parte do município. E onde o nosso município está localizado? Você sabe me dizer mais ou menos, olhando aqui no mapa? A nossa cidade, ou melhor, o nosso município, fica aqui no estado de São Paulo, aqui nesse pedacinho do Brasil. Olha bem no mapa. Você percebe como o país se divide em vários estados? E que os estados também se dividem, só que em vários municípios? E Cabreúva fica bem aqui. Nós estamos nesse pedacinho vermelho. Esse é o nosso mapa. Olha que gracinha. Não parece uma galinha? Cada município tem o seu próprio território, tem governo, leis, recursos e ele também se divide. O município se divide em distritos e o distrito ele abrange um ou mais bairros. Aqui em Cabreúva nós temos 4 distritos, o Centro Histórico, o Jacaré, o Pinhal e o Bonfim, e 14 bairros. Em qual você mora? Você conhece mais algum? Você conhece os municípios vizinhos de Cabreúva? Todo município tem outros municípios como vizinhos. Esses são alguns dos nossos vizinhos. Você já foi para algum deles? Para Itu, Jundiaí? Você já se perguntou como será que esses municípios são separados? Os municípios são separados por limites. Limite é uma espécie de linha divisória. Eles podem ser indicados por marcos, cercas, montanhas, rios e placas. Vocês já viram algumas dessas placas? Bem, eu acho que já deu para entender um pouco do que é um município e onde o nosso município está localizado, né? Caso você tenha ficado com alguma dúvida e queira fazer alguma pergunta, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu vou responder. Agora vamos desvendar logo essa história de Cabreúva, do nosso município. Vem comigo! Nossa história começa muito tempo atrás. Nossa história começa desde a época da colonização pelos portugueses. Naquela época, São Paulo não era essa cidade grande e bem desenvolvida como é hoje, cheia de prédios enormes, asfalto e tanta gente assim. São Paulo era uma cidade pobre e não tinha muitos recursos para serem explorados.
Foi então que, por volta do ano de 1700, alguns paulistas formaram grupos, saíram de São Paulo e vieram para o interior para explorar as regiões em busca de índios, metais e pedras preciosas. Eles eram chamados de bandeiras ou bandeirantes. Tudo era mata virgem, nunca tinha sido explorado antes. Como ainda não haviam estradas, os bandeirantes seguiam abrindo caminhos pelas margens do rio Tietê. Esses caminhos abertos pelos bandeirantes receberam o nome de Caminho dos Bandeirantes e depois dos Romeiros. Sabia que a primeira parada dos bandeirantes por aqui foi lá no bairro Bananal? É o que conta a tradição popular. Aliás, por que será que se chama Bananal? Será que tinha muita banana por lá? Bem, vamos continuar com a história e tentar descobrir isso. Os bandeirantes seguiram sua expedição e chegaram lá em Itu. Para chegar lá, eles precisavam atravessar um ribeirão, então colocaram uma pinguela de madeira cabreúva. Espera, madeira cabreúva? Então cabreúva é o nome de uma árvore? E onde foram parar as cabras e as uvas? Pois é, cabreúva é o nome de uma árvore. Tinham muitas dessa árvore por aqui e por isso ficou conhecida como cabreúva. Aliás, o nome cabreúva é de origem indígena, sabia? Cabreúva vem do nome indígena Caburé-Iuá. Caburé significa coruja, Iuá significa árvore. Caburé-Iuá é a árvore ou a toca da coruja, ou também pode ser entendido como alma da mata. Falando em nome de origem indígena, Bananal também vem de origem indígena e não tem muito a ver com banana não, viu? Bananal vem do tupi bananá. Bananá significa corredeiras, que é uma característica do rio que passa por ali. Depois que os bandeirantes passaram por aqui, Cabreúva ficou esquecida por muito tempo, até que ituanos perceberam que as nossas terras eram férteis e muito boas para plantar cana-de-açúcar. No início do século XVIII, as famílias Martins e Ramos percorreram as antigas trilhas traçadas pelos bandeirantes margeando o rio Tietê em busca de novas terras para se instalar. Eles desmataram a região e cultivaram enormes canaviais. Com o desenvolvimento dessas terras, outros ituanos vieram para cá e a região prosperou muito. Sabia que Cabreúva ficou conhecida como Terra da Pinga? Por muito tempo, a cidade era conhecida pela produção de pinga. Chegamos a ter cerca de 33 alambiques em funcionamento. Atualmente, existem pelo menos 2 desses alambiques. Eles produzem cachaça, melados e rapaduras. Devido ao grande progresso da região e graças à influência do comendador Manuel Martins de Melo, no dia 24 de março de 1859, Cabreúva se emancipou de Itu, ou seja, Cabreúva se separou de Itu e depois se tornou um município, com suas próprias leis, cultura e economia. No começo, o nosso município era dividido por grandes fazendas, onde os donos das terras plantavam cana-de-açúcar. Naquela época havia pouca mão de obra livre, então os fazendeiros trouxeram escravos para trabalhar nessas imensas fazendas. Depois da emancipação, Cabreúva, ainda contando com mão de obra escrava, ampliou suas culturas agrícolas e começou a plantar café também. Com apenas 10 anos de emancipação, já tinham cerca de 2.968 habitantes por aqui. Desses habitantes, cerca de 693 eram escravos, ou seja, tinha um escravo para cada 4 habitantes. Por volta de 1870 e 1880, o café ganhou mais espaço e foi tomando o lugar da cana-de-açúcar. Isso porque o café era mais barato de cultivar e era mais bem cotado no mercado. Com o desenvolvimento da cultura cafeeira, os paulistas foram obrigados a renovar os seus métodos de produção. O trabalho escravo foi pouco a pouco diminuindo e o trabalho assalariado começou a crescer. A produção de café cresceu bastante e era preciso de mais mão de obra para trabalhar nas lavouras. Muitos italianos vieram para cá para trabalhar nessas lavouras.
Além do conhecimento que eles tinham sobre o cultivo de café e técnicas de um sistema de rotação de culturas para não esgotar a terra, os italianos também trouxeram a cultura da produção de cerâmica. Foram os italianos quem fizeram as primeiras olarias por aqui, com a maior concentração lá no bairro Caí. Por volta dos anos de 1900 e 1930 surgiram as crises no mercado mundial e o café acabou perdendo valor. As fazendas foram se subdividindo em propriedades menores que se dedicavam à policultura, já que o café deixou de ser tão lucrativo como antes. Essas propriedades menores foram se aglutinando em um centro comum, que geralmente era a antiga fazenda. Foi daí que começaram a surgir os bairros. Isso explica por que Cabreúva tem distritos e bairros tão distantes uns dos outros, com desenvolvimento e características próprias. Dependendo de sua posição geográfica, alguns bairros se desenvolveram economicamente conservando as suas atividades agrícolas, já outros através de atividades industriais e comerciais. Sabia que o nosso município é rico em jazidas minerais? Temos bastante pedras e minerais por aqui. Foi por volta do ano de 1960, mais ou menos, que a extração mineral começou a ser explorada por aqui. Isso atraiu um grande número de pessoas, a maioria eram nordestinos que se dedicavam a essa atividade. A vinda dos nordestinos para trabalhar e viver em nosso município também foi muito importante para o enriquecimento da nossa cultura. Você reconhece essas imagens? Provavelmente você já deve ter visto por aí. São o brasão e a bandeira de Cabreúva. A criação do brasão, da bandeira e do hino são um dos atos mais significativos de uma administração municipal. Isso aconteceu aqui em Cabreúva em meados de 1970, com a participação do então prefeito Odilon Francisquini. Não foi preciso criar o nosso hino, porque já existia uma valsa de grande aceitação popular, composta pelo ilustríssimo Joaquim Rabelo Sintra. Com a aprovação de todos os munícipes, estavam então criados os símbolos de Cabreúva. Com os símbolos, a data máxima do aniversário de Cabreúva foi fixada em 24 de março. Sabia que o nosso município se destaca por ser rota de ciclistas, pelo budismo, pela produção de queijos artesanais e por seus campos e fazendas que proporcionam contato com a natureza? O nosso município é maravilhoso! Para nossa aula não ficar muito extensa e cansativa, eu vou parando por aqui. Na próxima aula, eu trago a história de alguns bairros e algumas curiosidades sobre o nosso município. Deixe aqui nos comentários de qual bairro você é e se já ouviu algo sobre a história do bairro.